Boa noite a todos os presentes na nossa casa, aos ouvintes, imprensa escrita e falada e demais colegas vereadores. Dou início a esta sessão ordinária do dia 7 de dezembro de 2020, com início às 20h02. Passo agora, então, a leitura do texto bíblico e, por respeito, peço a todos que fiquem em pé. A mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as próprias mãos. Quem é honesto mostra que teme o Senhor, mas a pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor o está desprezando. O tolo orgulhoso sofre por causa das coisas que diz, mas os sábios são protegidos pelas suas próprias palavras. Lembrando, então, que hoje não se encontra na sessão o vereador Marcos Schumann, por questão de compromisso com o trabalho já agendado anteriormente, e também encontra-se de atestado médico o vereador Alcides de Quadro. Começamos as atividades de hoje pelo vereador Gilney Praz. Passamos agora, então, à votação da ata número 40 da sessão ordinária do dia 2 de dezembro de 2020. Como todos receberam a cópia, coloco-a em discussão. Agora a ata está em votação. Vereador Gilney? A favor. Vereador Dino? A favor. Vereador Alcírio? A favor. Vereador Diogo? A favor. Vereador Arno? A favor. Vereador Márcio? A favor. A ata, então, de número 40 foi aprovada por 6 votos favoráveis, com a ausência, então, do vereador Marcos e do vereador Alcides. Agora, então, que seja feita a leitura de ofícios e documentos recebidos até o dia de hoje. Ofício Gabinete, número 404. Resposta ao pedido de informação do ofício de número 340, Lindolfo Collor, 4 de dezembro. Pelo presente, encaminha Vossa Excelência a resposta ao pedido de informação através do ofício de número 340. Informamos a nobre Edil que a resposta ao seu pedido encontra-se em anexo. Atenciosamente, Gilmar de Quadros, Prefeito Municipal. Parecer. Município de Lindolfo Collor. Dê assessoria jurídica para a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Assunto: projeto de lei que visa obter a autorização legislativa para promover a regularização fundiária em núcleo urbano informal consolidado. Em atenção à requisição de parecer submetido a esse assessor jurídico sobre assunto de interesse, passo a manifestar como segue. Por intermédio do ofício de número 340, o Poder Legislativo Municipal, representado por sua presidente em exercício, narra e solicita o que segue, conforme a imagem abaixo, de onde se extrai aquilo que se deseja saber pelos nobres edis. A fim de esclarecer o que pedem os legisladores, informo que não houve emissão da competente autorização ambiental de que trata o artigo 12º, porque ainda não concluídos todos os estudos necessários à consecução da regularização fundiária, esses, para que possam ser levados adiante, dependem de autorização legislativa. Em que pese não tenha tido participado presencialmente da reunião legislativa em que o debate do assunto, tomei conhecimento por outros meios de que a grande preocupação dos nobres edis era de que seriam responsabilizados criminalmente por autorizar, aprovando-se o projeto de lei que não contém aqueles estudos técnicos ou autorização ambiental. Em que pese discorde de tal posicionamento, no sentido de que os vereadores não seriam responsabilizados por qualquer ação ou omissão do Poder Executivo, especialmente porque não há, no direito penal brasileiro, a responsabilização subjetiva do suposto agente. Sugeri, inclusive, a elaboração de emenda ao projeto. Referida a emenda, a proposta legislativa poderia perfeitamente inserir requisito para a conclusão da regularização fundiária que se dará interna corporis
pela expedição da certidão de regularização fundiária, CRF, a qual deverá ser levada a registro. Poderia a referida emenda prever que o Poder Executivo só expedirá a aludida certidão à CRF após realização de demais atos pertinentes, dentre eles estudos técnicos e a expedição de autorização ambiental. Obviamente, não se levaria a efeito a expedição da CRF, tampouco o respectivo registro, sem esses cuidados. Entretanto, para que se sintam mais seguros ao apreciar a matéria, os nobres edis poderiam aperfeiçoar o projeto de lei, inserindo tal cláusula, isto é, de que a expedição da CRF ficaria condicionada à realização de estudos técnicos e à expedição da autorização ambiental, que não se confunde com licença ambiental. A propósito, é exigência para fins de registro que a CRF contenha declaração sobre a aprovação ambiental, ou seja, independentemente do procedimento adotado pelo Poder Executivo, deve-se obedecer a essa regra, que veda a regularização se não for apresentada essa autorização. Veja-se que, dizem os artigos 503, inciso 692 e 698, inciso 2º da Consolidação Normativa, Notarial e Registral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Artigo 503. No registro de imóveis, além da matrícula, serão efetuados registros dos atos previstos em leis, dentre eles, certidão de regularização fundiária, CRF. Diante disso, entendo justificável não ter sido apresentado por ocasião de encaminhamento do projeto de lei todos os documentos necessários à conclusão da regularização fundiária, até porque, se não houver aprovação da regularização, não há razões para a emissão dos documentos, já que o Poder Legislativo não teria autorizado a regularização fundiária daquele núcleo urbano informal consolidado. Não é demais lembrar que, se for o caso, a emenda antes referida pode ser utilizada como solução para que os legisladores sintam-se mais à vontade para apreciar e votar referida proposta legislativa. À disposição para quaisquer outros esclarecimentos, despeço-me de Vossa Excelência com os cumprimentos de estilo. Atenciosamente, Leonardo Macedo, assessor jurídico. Senhora Presidente, em termos de ofícios e documentos, seriam estes. Muito obrigada. Então, hoje não temos inscritos para uso da tribuna por terceiros. Então, temos o projeto de lei municipal de número 33/2020, de 24 de novembro de 2020, que autoriza a aprovação do núcleo urbano informal consolidado, instalado ao longo de toda a extensão da Rua Franz Reile, no bairro Petri, pela modalidade de regularização fundiária urbana de interesse específico e de outras providências. Peço então ao secretário da mesa para que faça a leitura da justificativa. Ofício Gabinete, número 395. Justificativa, projeto de lei municipal, número 33. Excelentíssima Senhora Presidente, pelo presente encaminhamos a Vossa Excelência projeto de lei em anexo, que autoriza a aprovação do núcleo urbano informal consolidado instalado ao longo de toda a extensão da Rua Franz Reile, no bairro Petri, pela modalidade de regularização fundiária urbana de interesse específico e da outras providências, para devida apreciação e votação em regime de urgência. Em julho de 2017, foi publicada a Lei Nacional número 13.465, que é resultado de medida provisória, a qual versa sobre a regularização fundiária de núcleos urbanos informais consolidados. Essa lei implementou mudanças significativas no processo de regularização fundiária no país, uma questão urgente em qualquer município brasileiro. Considerando o estabelecimento de moradias de pessoas cujo direito à habitação e moradia deve ser atendido, de acordo com o disposto da Constituição Federal, pede-se a apreciação e a votação do projeto anexo, esperando que o mesmo seja aprovado. Atenciosamente, Gilmar Quadros, Prefeito Municipal. Passo então a palavra ao presidente da Comissão de Justiça, presidida pelo vereador Ademir Hader, para o parecer de sua comissão.
Senhor presidente, a nossa comissão esteve reunida, foi lido bem o projeto e bem exposto pelo vereador Diogo agora na tribuna, e a gente fez a emenda por achar para proteger também o meio ambiente. Então a nossa comissão está favorável. De imediato, então, passo para o presidente da Comissão de Finanças, presidida pelo vereador Márcio Cardoso, para o parecer de sua comissão. Nossa comissão esteve reunida, antecedendo essa sessão, e se votou favorável ao projeto. Coloco o projeto em discussão. Vereador Alci. Em relação à regularização fundiária, a esses lotes onde compõe na rua Franz Heine, ela vem realmente de encontro da necessidade que os moradores tanto necessitam. Eu mandei um ofício, há mais ou menos 90 dias atrás, pedindo para o Executivo a contratar uma empresa para fazer o levantamento de tal projeto, e com os devidos orçamentos em anexo. Mas como existe a lei que vem de encontro justa lá de 2017, a GRAURB, então ela vem de encontro a dar regularização. Mas hoje existe aquela área que, se as administrações lá atrás, no início, tivessem incorporado e tivesse concordado com o proprietário atual dessa matrícula, porque ela compõe ela em si em todo, numa matrícula em todo ainda. E ela deve ser desmembrado para cada um do seu lote. Hoje está sendo cobrado IPTU, está feito o calçamento, a parte rede elétrica, tudo, a estrutura em si, ela está de acordo com a legislação municipal. Tanto que foi feito mais um investimento há uns meses atrás, que é a rede de esgoto nos fundos. Mas eu deixo um porém. Aonde está a área institucional que pertence ao município? Eu sei que o proprietário já deixou o acordado na época onde é que ia ser a área institucional para o município. Mas o acordo entre terceiros foi usado como uma área de construção própria e não foi acordado junto com o proprietário que devia ter sido feito. Mas hoje, como diz o ditado, a cuca está assada e os moradores precisam de sua matrícula. E tem até tem uma indústria lá instalada que poderia avançar melhor se tivesse seu empreendimento com a matrícula registrada em si separada. Nós ainda existemos outras áreas dentro do município que deve ser pegado como urgência, para nós formalizar e registrar a matrícula de cada um dos seus. Eu vou citar um exemplo, presidente, eu vou me alongar um pouquinho, mas gostaria de esclarecer melhor para a comunidade entender. Nós temos todo um bairro enorme, que é o bairro Capivarinha. Lá nós temos meia dúzia de lotes que tem sua matrícula. Os demais, foi feito todo o pavimento. O executivo entendeu de abrir o posto de saúde lá, a comunidade merece, mas ainda nós estamos dentro de uma área rural lá. Nem se urbanizou. Isso eu chamo de renúncia de receita. Independente de quem está hoje na administração, quem foi anterior e quem vai ser, tem que se preocupar na regularização fundiária daquilo lá. Em primeira parte, nós precisamos alterar o projeto de lei da urbanização. É um caso muito urgente. Eu quero dizer isso ao meu colega Junlei, está junto no Poder Executivo. Na próxima legislatura, nós precisamos bem pensar naquilo lá, porque se considera como renúncia de receita para a administração de não cobrar IPTU. Onde é que está dentro de uma área?
Nós temos o bairro Três Passos também. O bairro Três Passos, as casas populares hoje todas estão dentro de uma matrícula em todo ainda. Não está individual. Daí vocês me perguntam como é que foi construída as casas populares na época, com dinheiro federal, numa matrícula em toda, não sendo individual para cada um. É preocupante. Mas seria isso, presidente. Mais alguém? Então, peço ao secretário da mesa que faça a leitura da emenda modificativa número 08/2020. Emenda modificativa número 08/2020, projeto de lei municipal número 033. Artigo 1º. Fica alterada a redação do artigo 5º, passando o mesmo a ter a seguinte redação. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a expedir a certidão de regularização fundiária, CRF, na forma da Lei Federal número 13.465, do dia 11 de julho de 2017, a qual será levada a registro pelos interessados ou pelo próprio município. Parágrafo único. Previamente à expedição da certidão, o órgão ambiental municipal deverá aprovar, por ato administrativo motivado, os estudos técnicos ambientais pertinentes nos termos da legislação, que deverão ter como requisito a melhoria das condições ambientais da área regularizada. Lindolfo Collor, 7 de dezembro. Ademir Hader, presidente. Arno Miller, vice. Alcírio Vitalger, primeiro secretário. Junei Praz, segundo secretário. Coloco a emenda em discussão. Coloco a emenda em votação. Vereador Junei. A favor. Vereador Dino. A favor. Vereador Alcírio. A favor. Vereador Diogo. A favor. Vereador Arno. A favor. Vereador Márcio. A favor. A emenda, então, foi aprovada por 6 votos favoráveis, com a ausência do vereador Alcides e também do vereador Marco Schumann. Agora, o projeto, com a emenda modificativa, coloco em votação. Vereador Junei. A favor. Vereador Dino. A favor. Vereador Alcírio. A favor. Vereador Diogo. A favor. Vereador Arno. A favor. Vereador Márcio. A favor. Então, o projeto, junto com a emenda, foi aprovado por 6 votos favoráveis. Faço agora, então, as inscrições para o uso da tribuna de 5 minutos. Vereador Junei. Não. Vereador Ademir. Sim. Vereador Alcírio. Sim. Vereador Diogo. Sim. Vereador Arno. Não. Vereador Márcio. Não. Então, para os seus 5 minutos, vereador Dino. Boa noite, presidente, vereadores, pessoal que está nos acompanhando aí no YouTube, os vereadores eleitos, o Barata e o Salgadinho, vereador de Butia também está aí presente, a advogada da Câmara de Vereador e a funcionária que nos atende aí os trabalhos. Hoje que me traz aqui falar um pouco referente a essa pandemia também, que está se preocupando muito o nosso povo. E às vezes as pessoas não dão muita atenção, mas Lindolfo Collor, nós já temos 4 funcionários do posto de saúde com pandemia, com o coronavírus. Isso já é preocupante. Tem motorista que tem, então muitas pessoas estão sendo procurando posto e a coisa não está tão fácil assim. A gente tem que saber que a preocupação vai ser grande e está chegando o Natal, o pessoal pensando em viajar. Essa doença está ali. Eu não sei o que o governo vai fazer agora, mas algumas decisões têm que ser tomadas, né? Porque se acaba perdendo muitos funcionários da prefeitura
Aí o atendimento também já não começa, a gente tem que contratar mais gente, e é muito difícil que a pessoa vai vir só para enfrentar, às vezes, uns problemas. E nós já estamos 8 meses trabalhando com muita falta de funcionário por causa dessas coisas que acontecem por essas doenças, né? Mas estamos levando assim, como é que dá, e vai indo, o serviço está indo. Uma coisa assim que eu queria dizer, referente que o Alcir também e os vereadores, nós estamos bastante preocupados, negócios, loteamentos ainda irregulares em Lindolfo Collor. A gente tentou ano passado, esse ano já foi tentado, e a gente tem que regularizar. Eu digo assim, vai ter bastante trabalho para o ano que vem para os vereadores. Porque todo mundo sabe que a renúncia de receita, isso é grave para o prefeito e tem que ser tomada uma decisão. Eu já falei quantas vezes. As pessoas cobram atendimento, tudo, mas também tem que ter a contrapartida. Que a contrapartida é o IPTU. É a única coisa que a prefeitura recebe é através do IPTU e a taxa de lixo. E às vezes as pessoas cobram na frente de casa do munícipe, que é para ser limpado. Mas eu sempre digo assim, eu sou funcionário público e a limpeza na frente da casa é por conta do morador. Nós temos que limpar a estrada, recolher, e por isso que nós temos que dar os parabéns para a administração passada, que foi o William ainda e o Gordinho, referente que foi feito planejamento de recolhimento de entulhos e móveis. E nós temos data agora, e se por acaso acontecer que segunda-feira ou sexta-feira tem móveis nas ruas, às vezes é porque não foi seguido, ou choveu, mas com certeza a nossa prefeitura está sempre recolhendo na quarta-feira e na quinta é os entulhos. Então, se a pessoa segura os móveis em casa, bota só na terça de noite, o nosso município vai ficar mais bonito. Não precisa botar, comprou um sofá, uma geladeira, um guarda-roupa, joga já para a rua. Vamos segurar no terreno até chegar a quarta-feira, porque nós temos calendário para isso. E por isso nós votemos aqui, nós aprovemos o calendário no município. E a prefeitura não cobra nada, é só a pessoa se organizar. A preocupação também, a gente sabe que nós temos preocupação, como eu estava falando, dos terrenos, mas nós temos muitas verbas que nós podemos buscar pelo Ministério da Cidade. E se ela não for todo registrado, tudo certinho, essa verba não vem para o município. Já aconteceu aquela vez quando nós fomos para Brasília buscar. Era para ser para o bairro Capivarinha, mas como era verba do Ministério da Cidade, nós temos que levar para onde que é zona urbana. Então, o povo acha que às vezes ele acaba perdendo recurso, gastando um pouquinho mais, mas a prefeitura consegue investir mais. Consegue investir mais sendo zona urbana. Seria isso, senhor presidente. Vereador Alcírio. Cumprimento a presidente, assim cumprimento os demais colegas vereadores eleitos, Jair e o senhor José Saida, e também aos que vêm de Voti, sejam bem-vindos em nossa plenária. Em especial ao pessoal que está nos assistindo pelo YouTube e pela imprensa escrita e falada. O que me traz à tribuna hoje, vocês estão vendo que a construção do prédio feirante dos agricultores está se predominando ao final, está se colocando o telhado já. E a praça, pelo que está junto próximo, que é da emenda de 250 mil do Renato Molli, também está dando continuidade. Como todos sabem que a construção do prédio feirante dos agricultores é da consulta popular. Então não me resta mais nada em dizer aqui, nós precisamos em si dar nome àquilo lá.
Eu vou dar como sugestão ao Executivo que ele encaminhe um projeto de lei a essa casa, ou se assim ele achar por bem que se eu faça uma lei de minha autoria, eu lhe faço. Assim eu gostaria de deixar como nome daquilo lá, do nosso, que Deus já o tenha, nosso presidente da emancipação, o seu Eugen Bene. Acho que deve ser bem lembrado a essa pessoa que tanto fez por essa cidade, e assim eu quero, como sugestão, dando o nome daquela praça e daquele prédio do Ferrante, como nome dessa grandeza pessoa que foi por Lindolfo Collor. E outra parte que eu vou de encontro à fala do Dino, realmente bastante, até a pessoa, alguns moradores podem pensar assim, ó, serve como crítica. Não, serve como sugestão que eu quero deixar aqui também. Nosso lixo está sendo recolhido 2 vezes por semana, em segundas e quintas-feiras. Eu sei que tem muitos familiares, eles precisam sair ao trabalho de manhã, e talvez um ou outro familiar não fique em casa, que precisa ser levado o lixo, tipo, que é de segunda, de manhã vão para o serviço, tem que largar na rua, ou lá já largo no domingo de noite para a lixeira. Assim é de quarta para quinta. Nós temos muitos animais, que é os cachorros, gatos, solto, eles vão nas lixeiras, onde é que não tem tampa, vocês podem perceber, até igual hoje de tarde o caminhão recolheu, então só olham o que sobra nas lixeiras. Eu, na minha proximidade do meu lote, do meu terreno, ou até o escritório onde é que eu tenho, eu sempre vou lá, quando eles recolhem, eu recolho o que fica dentro das lixeiras soltas. Mas se tu olhar pelo município no em todo, 10% de lixo está solto dentro das lixeiras. E eu acho que nosso pessoal tem que estar consciente disso, precisa chegar e fazer isso também, pegar um saquinho de lixo e vai lá, recolhe isso, aquilo, porque, olha, sinceramente, nós estamos pagando R$100 e poucos por lixo para o ano todo. Para o ano todo. Assim, que o colega mencionou, da limpeza da sua calçada na frente de casa. O básico e o mínimo disso que cada morador poderia fazer, sim. Nós precisamos quase ir de encontro que é a Lei Municipal de Estância Velha. A Lei de Estância Velha, onde não tem construção, tem terrenos baldios, não tem construção, é a obrigação do morador fazer a sua calçada. Eu sei que nós temos muitos lotes, os bairros, eles foram regularizados agora, conforme esse projeto de lei que veio hoje, tem que ser aprovado, tem que ser ajustado, tem que ser criada a matrícula de acordo existente o que tem hoje. Mas que dá para melhorar, dá. Nós precisamos, cada um de si, ajudar e olhar na frente da sua porta, que fica mais bonito, fica mais lindo, mais limpo. Com certeza. Não precisa sempre só ser o poder público. Até que foi mencionado em questão do lixo, dos móveis. Presidente, já vou concluir. Questão dos móveis. É justamente o que acontece. Às vezes tem um colchão a tirar na rua, tem uma sobra de móveis, o caminhão passa, quintas-feiras, quartas-feiras. E na quinta ou na sexta, vai aquele móveis, aquele sofá velho e fica até na semana seguinte. Não precisa ser assim. Nós podemos, cada um, melhorar, cada um ajudar um pouco, com certeza, a cidade de Lindolfo, ela consegue se aprimorar e ser mais bonita e mais limpa. Senhor presidente, muito obrigado. Vereador Diogo. Uma boa noite, senhora presidente. Assim cumprimento os demais colegas vereadores, aqueles que fazem presentes em nosso plenário, e também, em especial, os internautas que nos acompanham através do canal Câmara Lindolfo Collor no YouTube. Senhor presidente, iniciando minha fala, aproveitando o gancho dos colegas vereadores, primeiro o vereador Dino, com relação ao calendário de cronograma de entulhos e resíduos, realmente é uma coisa muito positiva, mérito para o Poder Executivo, que como o próprio nome diz, executou tal melhoria, tal trabalho foi feito, mas também méritos para essa casa, que outros vereadores já haviam feito esse pedido, mas foi um pedido feito em 2017, enquanto fui presidente,
com o apoio da mesa diretora, em que mandamos essa sugestão ao Poder Executivo que montasse um cronograma para isso, para o recolhimento dos entulhos. Assim, facilita para o morador que é atendido, facilita para o Poder Executivo que estabelece uma data para que todos os moradores se organizem, e quem ganha, com certeza, é o município. Falando da fala do colega vereador Auxílio com relação ao lixo, é até um tema de casa também para a próxima gestão, falo aí direcionado então ao próprio vereador e também ao colega Gilney Praz, vice-prefeito eleito, porque hoje o serviço de recolhimento de lixo ele é deficitário no município. O que eu quero dizer com isso? O custo que ele tem para o município de forma mensal é maior do que a arrecadação que se tem com esse serviço que é prestado ao município. Então são 136,80, se não me falha a memória, que o município paga anualmente como taxa de recolhimento de lixo. Fazer a média dá cerca de R$10 mensais. Se tu pensar, fazer essa conta, são R$ 2,50 por semana, dividindo os R$10 mensais. É muito pouco, né? É muito barato, digamos assim, para o morador que é atendido 2 vezes por semana com a coleta seletiva na porta de sua casa. Então é uma coisa que todo mundo comenta, poxa, mas vai aumentar imposto, vai onerar o contribuinte, mas isso retorna em serviços. Hoje eu posso dizer que como morador, como cidadão, somos bem atendidos nessa área, e é uma coisa que poderia ser reavaliada. Não digo repassar todo o custo, mas daqui a pouco algum reajuste seria bem-vindo para melhorar esse serviço. A gente sabe que a coleta seletiva, poucas pessoas lamentavelmente respeitam isso, e é uma coisa aí a ser melhorada e ser estudada. Fica de dica aí para a próxima administração. Falando em próxima administração, nós sabemos que estamos chegando aí ao final desse mandato, já estamos aí no dia 7 de dezembro, eu não concorri à reeleição para o mandato de vereador, também não participei de nenhum cargo eletivo nessas eleições, estou terminando meu mandato no dia 31 de dezembro desse ano. Com o tempo passando, a gente começa a fazer um balanço de tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que se passou, as conquistas alcançadas, as lutas e as batalhas que tivemos aqui dentro dessa Câmara, as vitórias também. E uma coisa que me dói muito, que nós não conseguimos avançar, foi a questão da Associação de Estudantes e do auxílio para esses estudantes do ensino técnico e do ensino superior. Eu mesmo já fui presidente da nossa Associação de Estudantes, na época em que ainda era graduando, e na época foi a época da gestão do prefeito Alceu, se tinha uma contrapartida do município, mediante a associação, firmando contrato com o prestador de serviço de transporte universitário, que na época subsidiava parte do transporte desses estudantes. Com o tempo isso foi se perdendo, muitos estudantes começaram a ir de carro, perderam esse vínculo com o prestador de serviços, então o contrato. Poucas pessoas continuaram querendo encabeçar a administração, a diretoria da Associação de Estudantes, e lamentavelmente isso se perdeu. Ao longo dessa administração, por vezes, comentei do assunto, o colega vereador também, vereador Auxílio, comentou sobre o assunto também. O colega vereador Marcos, que não está aqui nessa noite, já foi um dos grandes apoiadores da Associação de Estudantes, mas nessa gestão não se conseguiu evoluir com o assunto. Primeiro, porque não houve, de fato, interesse da administração municipal, eu digo do Poder Executivo, do ex-prefeito William, do prefeito em exercício Gilmar de Quadros. E segundo, e o principal motivo, eu diria, que não tivemos estudantes engajados com a causa. Uma coisa nós sabemos que leva a outra. Se tem uma política que incentiva isso e que está prevista para incentivar isso e que dá um subsídio, um apoio para esses jovens colocarem a casa em dia, digamos assim, com certeza haverá o engajamento desses estudantes. Então, mais uma coisa que, infelizmente, com a situação da pandemia e tudo que viemos enfrentando, e nesse final de mandato não há mais tempo para se fazer, mas também gostaria muito que o colega vereador Gilney e o próprio colega vereador Auxílio, cada um nas suas lideranças no Poder Executivo, no Poder Legislativo, pudessem, na próxima gestão, de repente, também olhar com bons olhos para essa causa, e principalmente a você, estudante colorense, que queira buscar a administração da Associação de Estudantes, queira buscar mais apoio para que consigam regularizar isso que hoje está simplesmente largado às traças, digamos assim, reunir a documentação, colocar toda essa papelada em dia e ter o apoio aí do Poder Executivo e Legislativo para isso. Muito obrigado pela extensão do tempo, senhor presidente. Eu também quero fazer meu espaço da tribuna e, primeiramente, cumprimentar os demais colegas, em especial o vereador Alcides, que se encontra de atestado médico. Então, o vereador Marcos também
não pôde se fazer presente na noite de hoje por questões de trabalho, e aos demais colegas que se fazem presente, em especial a plenária. Hoje o vereador Russo nos acompanha, vereador Russo, o vereador Jair e o José, então os demais funcionários desta casa, em especial aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Só para complementar, então, um pouquinho da fala do vereador, os vereadores mencionam as conquistas que foram feitas e o que se vem pela frente. Podemos dizer com propriedade que durante esse período que estivemos aqui, a gente sempre trabalhou muito com projeto e planejamento, né? Como bem mencionou o vereador Diogo, a gente apenas poderia fazer sugestões. Então, tivemos muitas conquistas, sim, né? Então, também quero deixar aqui uma mensagem aos próximos vereadores e, então, ao próximo prefeito e vice, o Junei, então, que se trabalhar com projeto e planejamento, se há como, sim, conquistar muita coisa, né? Daqui a pouco, muitas vezes a gente não consegue interpretar para onde a gente quer ir e aonde a gente quer chegar. E isso é muito importante. E eu digo com propriedade que no meu primeiro mandato eu tive essa muita dificuldade nessa questão, até de interpretar projeto. No segundo ano, a gente precisa muito buscar a informação, porque ele nos direciona a vários caminhos. Eu tenho uma admiração muito grande pela doutora Ninon, onde que ela faz a gente pensar muito, e ela nos orienta com várias possibilidades dentro de um projeto. E isso fez com que eu, pessoa, crescesse muito nesse último ano. Então, quero agradecer de coração a doutora Ninon, né, por estar nos auxiliando dessa forma. Todos sabem que ela contribuiu muito nesse último ano para o crescimento de qualquer tipo de projeto que a gente fosse votar. Também, muitas pessoas podem parecer que qualquer tipo de projeto que venha para essa casa pode ser um projeto comum ou algo parecido. Então, a partir do momento que tu entende que desde um projeto de abertura de uma rua ele gera despesa para o município, já começa a se pensar diferente. Porque sim, gera despesa a abertura de uma rua, porque o poder público vai ter que manter, e para manter gera custo. Então, precisa sim buscar orientação jurídica naquilo que tu está votando, por mais simples que pareça. E eu busquei isso durante esses anos e consegui evoluir nessa questão. Como já mencionei na semana passada, eu não estou mais vereadora a partir de 31 de dezembro, mas eu nunca vou deixar de ser vereadora. Eu acompanhava e quero continuar acompanhando os trabalhos dessa casa, e principalmente os trabalhos do executivo. Já mencionei em outras situações, mesmo antes de sabermos quem seria o próximo gestor, que não vão ser tempos fáceis. Vai ser tempos difíceis. A gente sabe disso. E com planejamento e projeto, eu acredito que se consiga, sim, ter bastante sucesso nesse sentido. Seria isso. Então, eu faço agora as inscrições. Passamos então agora para os pedidos de providência. Vereador Junei. Eu fiz meus pedidos direto com os secretários. Vereador Dino. Quero fazer um pedido para o secretário de obra. A rua ali na frente do Quidala, ela não está pronta ainda, mas pelo menos a gente tem que fazer já a sinalização da faixa de pedestre no lado da avenida, que os caras estão andando muito ligeiro agora, então não tem nenhuma sinalização, pelo menos a faixa de pedestre. E depois fazer a pintura dos meio-fio e os postes de luz também. E também queria, aproveitando agora, já que o Junei está aqui, como vice-prefeito, já daqui ao próximo mandato, que deixar bem claro vários pedidos de nós vereadores, foi sobre a rua Laranjeira e a Nova Prata. Se for lá olhar, nós temos condições da Nova Prata
fazer ela um pouquinho mais larga. Tem espaço para encostar os carros. A Laranjeira já é um pouquinho mais complicado, mas a Nova Prata tem espaço porque a calçada, tem lugares que a calçada tem 3 metros e ainda não existe calçada. Então, podia aumentar 1 metro mais adiante e os carros poderem estacionar. A Rua Laranjeira é um problema ali porque tem o bar do Juvenal e o pessoal encosta os carros e quando vem um caminhão, e principalmente em sábado, nós temos um problema sério lá. As pessoas não vão tirar e uma hora dessa vai dar problema. Um caminhão, o motorista não consegue voltar de ré e o pessoal não tira os carros. Então, assim, isso pode dar um problema sério lá. Com o motorista, às vezes, meio revoltado, com o serviço trabalhando e os caras não tiram os carros, às vezes. Então, a gente tem que olhar esse lado. Ou faz mão única, porque assim não dá. Isso a gente é prevenção, sabe? Seria isso. Vereador Alcírio. Eu justamente mandar o ofício ao executivo da minha fala à tribuna em relação ao nome da praça e da estante dos feirantes, que eu fiz menção na tribuna então. E a outra não seria simplesmente, não seria um pedido, mas gostaria que ficasse registrado em ata da mesa, da fala do Diogo em relação à Associação dos Estudantes, que hoje é muito difícil a criação da Associação dos Estudantes, colega, que hoje não permite mais repasse de valores e hoje tem várias universidades. Então, o que o pessoal faz? Eles vão de carona, alguém vai, assim por diante, e tu não tem como fazer a prestação de conta à associação quem vai de carona. Então, eu tenho um pedido aberto, presidente, desde o início do ano, que eu expedi, eu queria saber quem é o presidente da Associação de Estudantes. Que ninguém se importou mais de encabeçar a diretoria. Na época era a Cleice, a presidenta, e após isso virou e caducou a Associação de Estudantes. Chega a isso. Muito obrigado. Vereador Diogo. Só seguindo o assunto, senhor presidente. Fique à vontade. Sim, vereador, em alguns moldes, como era feito no passado, nós sabemos que não tem alternativas, mas sim, tem outras alternativas que pode buscar, e assim como tem muitos estudantes que sim, têm a disponibilidade de ir de carro, de revezar, de ir de carona, fazer um combinado, tem muitos que não têm essa opção. Então, são para esses que a gente tem que direcionar essa política de apoio e incentivo, não para aqueles que não precisam, né? Para aqueles que já têm alternativa, nós sabemos, mas sim, acho que é possível buscar alternativas para isso, buscar alternativas entre o poder público, parcerias público-privadas com prestadores de serviço e se criar uma rota para essas universidades em que se mais tem um volume de alunos. Claro que com a Associação de Estudantes bem estruturada, bem unificada e principalmente mapeando todos os alunos que fazem parte e que têm interesse em ser beneficiados, acredito que sim, que é possível. Mas isso é, como eu disse, um tema de casa e que requer iniciativa de ambas as partes, tanto do Poder Executivo quanto, e principalmente, eu diria, os maiores interessados devem ser os estudantes. E nós sabemos que, lamentavelmente, esse engajamento, essa vontade de participar, por vezes, falta em alguns dos estudantes. Eu mesmo sofri muito com isso quando fui presidente, quando era uma reunião para o repasse do incentivo, nós tínhamos, por vezes, estudantes que nem sequer faziam parte da associação estavam presentes. Quando era uma assembleia para tomar definições, para definir a mesa diretiva, por vezes não tínhamos nem quórum para fechar a nominata da mesa. Então a gente sabe que é um desafio bem grande e, lamentavelmente, aí requer muito esforço. Obrigado, colega, pelos comentários. Senhora presidente, dada que esse é o terceiro dia útil após a última sessão que tivemos na quarta-feira passada, dia 2, eu ainda tenho alguns pedidos pendentes junto às secretarias. Nessa sessão não vou expedir nenhum pedido. Vereador Arno. Essa semana eu também fiz meus pedidos direto nas secretarias. Vereador Márcio. Meus pedidos também fiz direto nas secretarias. Então, não havendo mais nada a tratar, convido a todos para a próxima sessão do ano, no dia 16 de dezembro de 2020, com início às 20 horas. Dou por encerrada esta sessão. Boa noite a todos.